Frente à Câmara Municipal de Faf, pensamos no que lemos e ouvimos sobre esta terra e sobre os homens que a construíram. Brasão, armas, selo, bandeira foram aprovados em 1935, mas muito antes disso, já a sua identidade era defendida com paixão dentro e fora das salas do poder local. Até à primeira metade do século passado, Faf foi apenas uma freguesia de importância restrita dentro do antiquíssimo território de Monte Longo, com o foral concedido por El Rei Dom Manuel em 1513. Em 1835 ascendeu à categoria de julgado. 5 anos depois era vila, mas só é cidade desde 1986. Entre as várias opiniões sobre a origem do seu nome, tem mais adeptos a que relaciona Faf com o cavaleiro Dom Faf Estalos Luz, alferes-mor do Conde Dom Henrique. Sede de um concelho de pouco mais de 216 km² e cerca de 48 mil habitantes, a cidade expande-se vertiginosamente indo ao encontro das freguesias que a circundam. No limiar do terceiro milénio, o pulsar da vida desta comunidade fala de urgências, de preocupações e de anseios, impondo a criação de arrojadas infraestruturas que estão a transfigurar espaços e mentalidades. Proteção ambiental e qualidade de vida são palavras de ordem. Ninguém abre mão do presente enquanto se constrói o futuro e se revitaliza o passado. Para além das zonas urbana e industrial, o concelho de Faf é essencialmente rural. São 38 freguesias dispostas no sentido da cadeia montanhosa que emoldura as velhas terras de Monte Longo, na região do Médio Ave. As habitações tradicionais de granito complementam-se com a eira, o alpendre, o espigueiro. É o Minho interior, onde pequenos vales e grandes encostas são percorridos por múltiplos cursos de água, quase todos integrados na bacia hidrográfica do Rio Ave. O rio mais importante do concelho é o Vizela. No norte e nordeste o solo é pouco fértil, com muitos desníveis. A pastorícia é por isso mais relevante do que a agricultura. No sul e sudoeste o clima é mais suave, as terras mais ricas e os campos extensos. Quintas e magníficos solares revelam a existência secular de uma aristocracia rural. Os contrastes geográficos e climáticos são assim cúmplices de vincadas diferenças sociais e económicas que levaram muitos naturais a partir. Mas é precisamente para a zona montanhosa do concelho que estão agora dirigidas as esperanças de quantos se empenham num futuro melhor, mais equilibrado e mais justo para toda a população do concelho. À volta da barragem de Queimadela, tecem-se sonhos que trazem à memória o ciclo inovador e próspero dos brasileiros de Torna Viagem. Aqui vemos alguns em 1886 a assinalar o nascimento da Companhia de Fiação e Tecidos de Faf, junto a uma queda d'água do Rio Ferro. Era a segunda na região. A fábrica do bugio levava já 11 anos de avanço. Outras se seguiram. Faf, por obra e graça dos seus brasileiros, colocou-se na vanguarda das grandes iniciativas industriais do século passado, com particular prestígio e importância no ramo dos têxteis. Inédita e notável foi a dimensão da assistência social prestada então aos trabalhadores e suas famílias. Creches, escolas, refeitórios, assistência médica permanente, reformas por invalidez e velhice, bairros com casas a preços simbólicos. Chegaram a ser 1.300 os operários que lidavam com 18 mil fusos e 780 tiares mecânicos. Toda esta dinâmica estimulou por arrastamento as atividades comerciais, a hotelaria, a construção civil. Gente de outros concelhos vem fixar-se em Faf e verifica-se até um fluxo turístico com a fama que se alastra de bons ares, lindas paisagens, excelente gastronomia e uma certa vivência cosmopolita. A imprensa local conhece também um grande desenvolvimento. Entre 1883 e 1930 há 37 títulos de publicações periódicas e 4 tipografias. Por outro lado, os capitais e a generosidade dos ditos brasileiros e seus descendentes apedrecharam Faf com múltiplas estruturas e serviços essenciais ao bem-estar coletivo e a uma definição pré-urbana. Na fábrica do ferro, prossegue por etapas a transformação das matérias-primas. As máquinas não querem saber das múltiplas dificuldades dos homens e das mulheres do nosso país ligados ao setor têxtil. Mas nada abala a memória gratificante dos bons tempos da Companhia de Fiação e Tecidos de Faf. Continua a ser uma referência histórica e económica, social e humana. Daí o aplauso geral pela instalação no seu corpo imenso do futuro Museu da Indústria de Tecelagem. Das fábricas mais modernas do concelho, computadores e máquinas de última geração impostas pela permanente evolução dos métodos de fabrico fornecem armas essenciais na inevitável e já instalada competição pela conquista de mercados, tanto a nível nacional como internacional. As empresas reestruturam-se para evitar as falências e o desemprego.
Por ironia do destino, as novas tecnologias dispensam a maior parte do pessoal, particularmente os que não sabem lidar com elas. A reciclagem e a formação de mão de obra especializada em diversas outras áreas, além da criação e atração de empresas para absorver os desempregados do setor, é uma batalha muito séria que se começou já a travar em toda a região do Val do Ave. É que 60% da mão de obra do concelho de Faf depende da indústria têxtil. São centenas as unidades de fabrico de dimensão e importância muito variáveis, tal como a sua vocação. Umas fazem colãs, outras tecidos em peça. As de atoalhados, de vestuário, roupa de cama, mantas, cobertores, panos de cozinha são também frequentes. Há depois toda uma cadeia de serviços que só existe porque a existência das fábricas assim o determinou. Um mundo de dependências de que não é fácil aceitar a morte anunciada. Porque neste caso não se trata apenas do desaparecimento de postos de trabalho. É também a perda de uma herança transmitida de geração em geração. A dispersão de uma vocação familiar, a agonia de um hábito cultural, o desprender de uma raiz da terra-mãe. Nesta perspectiva, e paralelamente aos investimentos para o futuro, pensamos que será gratificante a agentes de Faf assistir à revitalização de alguns dos mais marcantes valores concelhios. Uma riqueza coletiva onde se inserem as marcas que testemunham vivências escolares, algumas anteriores à própria fundação da nacionalidade. Atividades lúdicas ou de sobrevivência. Usos e costumes, achados arqueológicos, arquitetura tradicional e religiosa, imóveis de várias épocas e estilos, são pontos-chave na reafirmação da identidade singular da região e do seu povo. O património arquitetónico de Faf tem vindo a ser recuperado com rigor e sensibilidade. Alguns imóveis readquiriram vida através de funções de interesse público. Um solar do século XIX é hoje a Casa Municipal de Cultura. O edifício da antiga Estação dos Caminhos de Ferro, inaugurado em 1907, acolhe diversos serviços da autarquia. O monumento à memória dos que morreram na Primeira Grande Guerra retomou a dignidade original. Os espaços verdes foram rejuvenescidos. Neste belo exemplar de arte nova funciona agora a repartição local do Centro Nacional de Emprego. A cooperativa agrícola está instalada neste magnífico palacete de 1912. O símbolo olímpico convida-nos a uma primeira incursão no mundo do desporto que se pratica em Faf, estimulado pelos excelentes equipamentos que o atual Executivo Camarário tem vindo a colocar ao serviço de toda a população do concelho. Na cidade de Faf, o complexo desportivo municipal é polivalente. Nele se aprendem e se praticam diversas modalidades. Também passa por aqui o ansiado desenvolvimento regional, não só na satisfação de necessidades básicas para uma qualidade de vida satisfatória, mas também para o acesso equilibrado de todos às oportunidades do nosso tempo. Como a atividade corporal, o desporto tem acompanhado o desenvolvimento da ciência. Todos sabemos hoje que o psiquismo humano se radica na motricidade e que a prática desportiva na escola, nos tempos de lazer e como espetáculo, reflete o nível de vida de uma região e o modelo sociocultural que a anima. Apraz-nos, por isso, registar a saúde e o dinamismo de diversas instituições e coletividades, algumas centenárias, que um pouco por todo o concelho desenvolvem ações de muito mérito no campo da cultura, do recreio e do desporto. Outro ponto digno de realce é a constatação da persistência de um espírito filantrópico temperado por um profundo amor à terra-mãe, que ao longo dos tempos tem permitido a criação de muitas das estruturas de interesse coletivo da região. Como exemplo recente, cita-se o Parque Cidade de Porto Seguro. O terreno para a instalação deste importante empreendimento foi cedido a preço simbólico por cidadãos fafenses. Com uma área de 100 mil metros quadrados, situado na zona mais alta da cidade, transformou-se num pulmão, num parque de merendas, num recinto para jogos tradicionais, num mirador, num circuito de manutenção, onde cada um pode praticar desporto à sua medida, com a cidade a seus pés. Outros desportos são agora possíveis e desejáveis na magnífica barragem de Camadela e nos espaços que a envolvem. É o maior investimento realizado no concelho nos últimos anos. Tudo começou na década de 60, quando se concluiu que esta seria uma obra imprescindível para garantir o abastecimento de água à cidade de Faf. No entanto, a sua execução só se tornou possível na atualidade e com o apoio de fundos comunitários através do PROAV. Neste intervalo, outros objetivos e sonhos cresceram à volta do empreendimento. Alguns já se concretizaram, outros estão em marcha. Além do aproveitamento hidroelétrico, a barragem de Camadela é já também uma certeza no que se refere ao desenvolvimento turístico da região. Aliás, as ofertas a vários níveis são irrecusáveis.
À beleza estonteante da paisagem, juntam-se estruturas para atração e apoio à prática de diversas atividades na ocupação dos tempos livres. O corpo da barragem eleva-se 23,5 metros acima do leito do rio Vizela e funciona como ligação rodoviária entre as duas margens. Nas imediações da Albufeira, escolheram-se 11 hectares para instalar um parque de campismo antes de ter outros serviços na área da hotelaria. O generoso e belo leito d'água é um convite a bucólicos passeios de barco e à prática de algumas modalidades desportivas, como a natação, o remo, a vela, a pesca desportiva. Zonas para merendas, barcos de recreio e bar atraem já numerosos fafenses e forasteiros. É caso para dizer que, em Faf, se redescobriu o paraíso. Mas há mais. Sobranceiro à cidade, num lugar do Calvário, fica o Jardim Público, um espaço muito e bem amado pelas gentes de Faf. O recinto tem cerca de 70 metros de largura e 150 de comprimento. Oferece uma vista deslumbrante para a urbe e logo a seguir para a Montanha da Penha, a Serra da Cabreira e o Cerro da Lameira. Foi inaugurado em 1892 e, ao fazer 100 anos, a edilidade resolveu remoçá-lo. Os meses de encerramento para as obras permitiram tornar mais nítida a sua importância para a comunidade. Quando reabriu ao som de foguetes e banda, foi a maravilha do reencontro e da redescoberta da beleza dos caminhos, da graciosidade do coreto, da elegância do gradeamento que o limita, do lago, do parque infantil, do ringue para patinagem. Tudo recuperado e melhorado com a introdução de novos equipamentos a permitirem exóticos jogos de luz e de água. As árvores centenárias, testemunhas de histórias públicas e privadas de várias gerações, partilham agora o espaço com novas espécies que, ao rejuvenescer os canteiros, se propõem prosseguir com naturalidade o ciclo de vida e de morte imposto por leis que nos transcendem. E cá está, à espera do futuro, o Jardim do Calvário, cúmplice imutável de anseios pontuais de repouso, isolamento e paz. Mas também do arrulhar de namorados, da plácidas excursões familiares, do dixe-dixe característico dos passeios públicos, das boliçosas traquinices das crianças. Há recantos e tempos para tudo, para todos, na libertação de sonhos, saudades, energias e cansaços. É vê-la nas paródias de rua, particularmente no verão, durante as festas concelhias. Em julho e durante 4 dias, a animação não esmorece. A Associação Comercial e Industrial de Faf e a Câmara Municipal organizam e patrocinam um programa muito vasto e variado de realizações que atrai à região milhares de forasteiros e se constitui como mostra da vitalidade, da cultura, da capacidade e da hospitalidade locais. O programa é generoso e vai alternando algumas das atrações ciclicamente. O que não muda e se espera sempre nas famosas festas populares à moda do Minho é o fecho ao som de bombos, com os divertidos e irreverentes cabeçudos e o espanto sempre renovado pela criatividade de uma belíssima sessão de fogo de artifício. Há quem chame a Faf a Catedral do Rallys. O mais famoso, o Rally de Portugal, torna-se aqui particularmente emocionante e espetacular. Neste traçado, preparado e conservado com rigor, disputam-se durante 2 dias 7 classificativas. Têm fama internacional o salto da Lameirinha e o imprevisível Confurco, onde se concentram alguns dos milhares apaixonados do desporto automóvel que acorrem a Faf como quem cumpre um ritual.